Aleluia! Oh, glória. Obrigado a vocês. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Vamos sentar. Algumas pessoas, no longo da minha caminhada, perguntam: pastor, por que o senhor não faz cruzadas? Por que o senhor não faz correntes? Eu creio que muita gente se deixa enganar, sabe? Porque o que eu vejo, pode ser que você não concorde comigo, nas cruzadas e nas correntes que são feitas, pessoas indo à presença de Deus para receber alguma coisa, e não para cultuá-lo, não para adorá-lo. E aqui no Ministério Palavra e Vida, eu tenho como primícia o ensino. É muito melhor eu dar a você a condição de pescar do que já te dar o peixe à mesa. Você concorda? Você precisa aprender a se defender, você precisa aprender a lutar espiritualmente. E nesse tipo de trabalho eu não vejo isso. Eu vejo igrejas hiperlotadas, mas pessoas sem entendimento, sem conhecimento bíblico. Aqui, graças a Deus, nós temos conhecimento e entendimento bíblico. Amém? Então, se você faz parte dessa igreja, você está interessado em saber quem é Deus, o caráter de Deus, como Deus age. E eu, essa semana, recebi de Deus, por uma pessoa em que adquiriu o meu livro, e está acabando, viu? Quem quiser, está acabando. Essa pessoa fez contato comigo através do WhatsApp e disse para mim o seguinte: pastor, por quê? Só queria saber isso. Por quê? E eu entendi o recado e eu disse para que ela estivesse assistindo hoje, eu creio que esteja, que Deus ia me revelar durante a semana o que eu poderia dar de resposta aos porquês. Foram vários porquês. Por quê? Como eu acredito que muita gente aqui tenha porquês. Sim ou não? Por quê? E aí Deus me deu algumas respostas, na Bíblia Sagrada sempre. Por exemplo, por que acontece comigo que sou fiel a Deus e não com aquele que não é fiel a Deus? Por que um inocente morre? Se Deus é bom, por que existe o mal? Perguntas desse tipo, que nós vamos conversar aqui, talvez esse domingo e o outro, não sei, não vai dar tempo de acabar, com certeza, mas eu acho que vai esclarecer muita coisa, porque nós vamos trabalhar em cima da Bíblia Sagrada, as respostas de Deus, que a gente tanto procura e tanto indaga ao Senhor. E talvez, por não saber manusear a Bíblia, eu estou aqui para te ajudar. Amém? Tudo tem resposta na palavra de Deus. O que acontece? Hoje o título é O Fogo que Revela o Ouro. Eu queria o fogo, vou repetir, que revela o ouro que está dentro de você, que muitas vezes passa desapercebido. É isso que eu quero hoje trabalhar com você, nesses dias, provavelmente, nesse próximo domingo, para que você desperte em você o potencial que há em você, dado por Deus, não por seu mérito, mas dado por Deus, que está aí dentro de você. E muitas vezes, muita gente se perde nas perguntas, no processo, porque Deus não trabalha com respostas, Ele trabalha com processo. E aí as pessoas se perdem. Vamos ver isso? Vocês vão me deixar sozinho aqui? Então participa comigo. Amém? Então tá. Então olha só. Esquece tudo que agora que te preocupa, apaga tudo, preste atenção, que Deus vai conversar com você de forma contundente. A dor não veio para te consumir. A dor não veio para te consumir. Ela veio, presta atenção, para revelar o que Deus colocou em você.
Sabe a azeitona? Para fazer o azeite, ela é esmagada, espremida, para sair o azeite. Você sabia que se você pegar uma azeitona no pé, e comer, você não consegue engolir? Quem gosta de azeitona aqui? Ih, um monte de gente igual a mim. Eu amo azeitona. Amo. Ela é gostosa, não é? Mas ela está em conserva. Se você comer no pé, você não engole. Amarga. E aí, há um processo em cima dessa azeitona, ela várias vezes espremida, para que ela possa dar qualidade. Quanto mais espreme, melhor o azeite. Vai caminhando comigo. Talvez você já saísse com uma pergunta, mas precisa me espremer? É preciso que Deus, que sabe todas as coisas, me esprema? Nós vamos responder essa pergunta mais para frente. Por que acontece isso? Então, é preciso, antes de qualquer coisa, você saber que a dor que você está sentindo, o problema que você está sentindo, é Deus te cutucando, e não é Ele que coloca essa dor, Ele aproveita a oportunidade, amém? Para te apertar, ou melhor, para deixar você ser apertado, para você florescer. Entende isso? Mas só consegue compreender isso quem é de Deus. Nós estamos aqui falando. Tem gente lá fora que não dá atenção à palavra, que não valoriza o que Deus faz. Mas quando aperta, culpa a Deus. Por quê? Porque não conhece. Porque apenas aparece. Não bebe e não come da carne e do sangue de Cristo. Para comer e beber da carne e do sangue de Cristo, você tem que conhecer. Você tem que saber quem Deus é, como Ele trabalha, quais os meios dEle. Amém? Então, muitas vezes nós oramos, buscamos a Deus, somos fiéis a Ele, e mesmo assim a dor aparece. Mas como é que pode? Por quê? Porque Deus não trabalha pela nossa lógica. E eu quero que você entenda isso. Irmãos, eu custei para entender isso muito tempo. Porque eu queria que Deus fizesse a minha vontade. Eu queria que Deus trabalhasse de acordo com aquilo que eu achava que era certo. Só que Deus diz que o coração do homem é enganoso. Entende? Enganoso. A gente faz planos, mas a resposta sempre vai vir de Deus. Quantas vezes eu fiz planos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não faço nada. Deus muda tudo. Então, é preciso eu conhecer essa essência de Deus, para que eu tenha uma vida melhor. Se é que você é cristão de verdade. Se é que você está aqui realmente para aprender. Então, muita gente se perde porque tenta entender esse processo lógico que nós temos. E Deus não age na nossa lógica, age na lógica que Ele tem. Estão entendendo? Então, o que é preciso fazer? Entender essa lógica. A palavra de Deus diz assim, olha, presta atenção, todo mundo conhece, mas vamos relembrar, Isaías 55, 8 e 9. Deus falando, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então Deus não responde
a você com explicações. Deus não responde com explicações. Pastor, então como é que ele responde? Com resultado. Quem está entendendo? Mesmo, você não levantou a mão, vocês estão entendendo? Ele responde com resultado. A gente quer primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e agora? Qual é o quarto passo? Qual é o quinto passo? Ele não faz isso. Pode procurar na Bíblia de cima a baixo, não tem. Ele vai te responder com resultado. Por quê? Por quê? Resultado. Vou dar um exemplo aqui. João 9, de 1 a 3. Tudo na Bíblia, amém, irmãos? Tudo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Percebe que a gente vai pela lógica? Vai ou não vai? Se ele está cego, fruto do pecado, isso é a ideia deles lá, amém? Ideia deles lá. Então quem pecou? Ele ou o pai dele, a mãe dele? Jesus explicou? Você acha que Jesus explicou? Deu explicação? Ou mostrou resultado? Vamos ver. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O que Jesus viu? Uma oportunidade para dar um resultado, para curá-lo. Então, para de ficar tentando entender o que está acontecendo com você. Porque isso te desgasta a tal ponto que te leva ao sofrimento, à angústia, até à depressão. Porque você fica procurando lógica. Mas por que em mim? Mas por que no meu filho? Mas por que eu estou desse jeito ou daquele? Para com isso. Olha para dentro de você e puxa aquilo que Deus colocou, que é ouro. E aí você vai fazer o quê? Vai usar as ferramentas que você tem para combater aquele mal e a glória de Deus se manifesta. Entenderam? Então é por isso que Deus permite muita coisa. Para que a gente saiba quem Ele é em nós. Está difícil? Tá não? Tá difícil de entender, tá, irmão? Não mesmo? Tá entendendo? Dentro do irmão tem um potencial incrível. E às vezes a pressão é tão grande que a gente olha mais para a pressão do que para o potencial. E é assim que Deus trabalha. Por isso a azeitona. Para sair o azeite. Pastor, mas precisa isso? Nós vamos caminhar aqui. Então, vamos para uma primeira pergunta? Vamos lá? Se Deus é bom, por que o mal existe? Será que o mal veio de Deus? Você acha, Estevão, que o mal veio de Deus? Você acha? Quem acha que o mal veio de Deus? Só o Estevão. O Rian também acha que o mal vem de Deus? Então vamos trabalhar aqui um pouquinho. Deus colocou Adão e Eva no paraíso, sim ou não? Quem buscou o mal? Foi o homem? Deus provocou o mal? Então será que sai de Deus o mal? Ou sai o bem? Vem, Rian. Está lá no paraíso. Deus deu o melhor para eles? Deu ou não deu? Pastor, mas ele que criou Satanás. Deus criou Satanás? Ou Deus criou Lúcifer? E quem era Lúcifer? De quê? Lúcifer era um anjo de luz. Então, quem se corrompeu? Ele se transformando em nosso inimigo. Entende isso? O problema é que as pessoas são mal ensinadas. E querem confrontar a verdade, que é a palavra de Deus. E se perdem. Você viu como a dúvida?
E não foram só os dois, tem mais. O caráter de Deus é benigno. Você não vai encontrar em Deus uma ponta de maldade. Muita gente aqui já deve ter ouvido isso. Rian, você está procurando um versículo? Tá? Me dá o versículo. Ele está ali, ó. Me dá o versículo. Então, preste atenção nisso. Preste atenção, depois você procura, Rian. Senão você vai se perder no assunto. Então, olha só. O caráter de Deus é bom. O caráter de Deus é benigno. Então, quando Ele colocou Adão e Eva no paraíso, é para que eles tivessem do bom e do... Se eles não tivessem transgredido, eles viveriam eternamente? Sim ou não? Sim. Ficariam doentes? As rosas teriam espinhos? Teriam esses bichos... me foge aqui... peçonhentos? Que não teria. A Bíblia diz que a partir dali apareceram os abrolhos, espinhos. Então a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não mancha, não tem sombra de maldade. Agora, vocês devem ter visto isso já, mas eu vou bater para quem não viu. A escuridão existe? Não. Existe falta de luz. A ausência de luz provoca... O que o homem fez? Foi para onde? Para a presença da luz ou para a falta de luz? Para a falta de luz. Então o homem, através do pecado, se afastou de quem? De Deus. Ficaram no paraíso? Ficaram do lado de fora? Quem está comigo aí? Você está comigo, Ian? Mais ou menos? Agora está comigo? Agora está? Pegando no pé dele. Você vai tomar um café comigo, não esqueci não. Aí, a gente vai conversar sobre isso bastante. Mas olha só, presta atenção. É meu amigo. Posso brincar com ele, não posso? Aí, olha só, presta atenção. O homem se afasta de Deus, fica fora do farol, do holofote. Ele fica nas trevas. Entenderam isso? Então, quem foi buscar o mal? Quem? O homem. Deus é luz. E quando o homem sai da luz, as trevas ocupam o espaço. Então eu posso concluir, vocês estão me acompanhando, né? Que o mal é consequência da ausência de quem? De Deus. O mal é consequência da ausência de Deus. Então, quando eu vivo longe de Deus, quando eu vivo fora da presença de Deus, eu estou dando espaço para quem? Para o mal. E eu marreto Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, será que, baixinho aqui, para ninguém escutar a gente, será que a gente não se afastou? E buscou as trevas? Porque o mal não é criação, é consequência. O mal não é criação de Deus, é consequência do pecado. Levanta a mão aqui quem não peca.
Então a gente precisa muito de alguém que nos resgate. Das trevas para a maravilhosa, sem mim. Ele disse, nada podeis fazer. Então, eu vou pedir a você para glorificar o nome dele, porque sem ele nós estávamos em trevas absoluta. É ele, por ele e para ele. Então, não julgue Deus, dizendo que, por que aconteceu isso comigo? Por que deixou de acontecer? Porque nós somos os culpados. Por isso o resgate, a salvação. Deus é bom, o tempo todo. Tão bom, que vai lá nas trevas e nos tira e nos coloca em um alto retiro. Estão pegando? Mesmo? Vocês estão entendendo? Então é preciso entender o caráter de Deus, quem Deus é. Deus te ama, você está seguro. Deus é aquele que estende a mão para Pedro, que afundou, e coloca para ele andar de novo sobre as águas. Deus é aquele que vira para Moisés e fala, por que você está clamando a mim? Eu te dei autoridade, poder, manda que esse mar se abra. Ele, Entenderam isso? Então Deus não está envolvido com o seu mal, porque Ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Tudo que o diabo faz quando nós estamos nas trevas, Jesus veio para destruir, e nos abraçar, e nos resgatar, e nos dar vida, e vida com abundância. Eu acho que era preciso esclarecer isso para a igreja. Porque tem muita gente entrando de gaiato nessa história, acusando Deus. Como se Deus tivesse participação no mal que você está vivendo. Deus é pecador ou nós? Entende isso? Então é preciso eu avançar. É preciso eu me erguer e usar aquilo que foi colocado dentro de mim, quando eu aceitei como meu resgate. Ele vai lá onde você não consegue sair e te puxa. Clama a mim e respondei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Então ele está pronto para te salvar. Independente do que você esteja vivendo. E com isso, a criação geme. Você não... O que você vê mais? Gente feliz ou gente infeliz? Infeliz, estou errado? Você liga o jornal, na televisão, na internet, você vai ver boas notícias ou péssimas? Tem alguma boa? É muito raro, eu não me lembro. Alguém lembra aqui? Tem agora acordo de paz, né? Não foi? Mas é muito raro. É muito raro. Por quê? Porque olha o que diz Romanos 8, 20 e 22. Toda a criação, Deus que escreveu, foi submetida à frustração. Frustrado. Mas por quê? E geme como em dores de parto até agora. Então a criação geme por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque por falta de conhecimento. Quando eu conheço a Deus e as coisas não estão indo muito boas para mim, eu tenho certeza que eu tenho alguém que vai estender a mão e vai me tirar. Pastor, mas é um câncer. Eu tenho a fé que Deus vai me resgatar. Eu tenho a fé que Deus vai abrir portas. Por quê? Porque Ele disse isso. Então eu me seguro na corda. Lembra da corda que eu preguei aqui? Gravada lá dentro do altar? Lembra disso?
eu estou seguro na corda, vem o vento, me leva para um lado, para o outro, mas eu não saio da mão de Deus, porque da mão do meu Pai, ninguém me arrebatará. Amém? Pastor, e então como é que fica a nossa situação que viemos do pecado? A terra jaz no maligno, eu vivo na terra. É aí que Jesus entra. 1 João 3,8. Ouça com o coração. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Deus falando. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Agora, para isso o que, pastor? Para mim que estou nas trevas, para mim que estou longe de Deus, para mim que não dou atenção às coisas de Deus. Para isso o Filho de Deus se manifestou aonde? Na cruz, para fazer o quê? Destruir as obras do diabo. Então Deus não é contra você, é contra o príncipe das trevas. Você se envolve, nem às vezes por vontade, mas por desleixo, porque deixa Deus de lado, está enredado, e Jesus vem para desfazer aquela obra, te resgatar e te colocar no alto retiro. Amém? Então, pastor, o que eu posso entender aqui, até aqui? Que Deus transforma o sofrimento, se alguém me responder, eu dou 10, em revelação. Deus transforma o sofrimento da gente em revelação. Que revelação? O que vocês acabaram de aprender. Que eu não estou perdido, que eu não estou deixado de lado, que eu tenho um Deus, que é meu resgatador, que me retira, me abraça e me faz continuar andando sobre as águas. Então vamos ter outra visão, Ministério Palavra e Vida. Vamos ter uma visão mais firme de Deus, porque a maioria fica com o pires na mão, pedindo pelo amor de Deus uma cura, quando ela já foi liberada para você. E está onde? Dentro de você. O Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, habita dentro de você. É maior do que todos os megatons que possa existir no universo. O poder que foi lá na morte, 3 dias lá, ele resgata Jesus e dá vida ao Criador novamente. Esse poder habita dentro de você. E Deus está tentando catucar você e dizendo para você, faz alguma coisa, eu acredito em você, apesar de você não acreditar em mim, eu acredito em você, vai nessa força, Gideão. Lembra como um Gideão, como é que foi? Mas por que o Senhor permitiu? Olha o porquê. Por que o Senhor permitiu aquilo? Por que o Senhor permitiu outro? E aquilo? Aí, meu filho, pega essa força que você está contra mim, essa força que você está me acusando, achando que eu tenho maldade, que eu criei o mal. Você pega essa força que você tem e canaliza para você vencer o mal. Porque eu já te dei poder, autoridade para você pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e eu garanto que nada vai acontecer com você. Entenderam isso? Então o que eu tenho que fazer? Se levanta, toma postura. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou filho do Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, eu sou autoridade nesse mundo. Então basta. Deus fala, esse é meu filho, esse entendeu a minha palavra, eu não tenho que fazer mais nada, eu já fiz na cruz por você, agora é você, toma a tua cruz e me segue. Entenderam isso? Mesmo? Sim ou não? O que eu tenho dentro de mim, pastor? Tem
palavra na Bíblia Sagrada que me diz isso. 2 Coríntios 4:7, grava aí. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, dentro de você há um tesouro que não foi você que cultivou, que foi inserido dentro de você quando você acreditou nele, para que você pisasse em serpentes e escorpiões e vencesse. Então Deus espera muito mais de você. Ele está esperando a sua reação. Ele está esperando a sua manifestação de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Salmo 34:19. O justo passa por muitas adversidades, sim ou não? Mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por o justo, o que é remido, o que crê no sacrifício da cruz e na ressurreição. Amém? Ele passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra. Agora olha só, presta atenção aqui. Se Deus tivesse criado o mal, ele seria incoerente, sim ou não? Porque ele põe o mal e me livra de todas? Tem coerência? Tem coerência? Nenhuma. Ele me livra do mal. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessas condições humanas, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Então Jesus não vai destruir aquilo que ele criou. Amém? Ele veio para desfazer as obras, e eu vou ler de novo, para que pela sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, o diabo está ele é cinza. E pastor, por que então tem tanta gente com problemas, tanta dificuldade? Porque gosta de brincar com cinza. Quem brinca com cinza sai limpo ou sai sujo? Quando Adão e Eva foram tentados, Satanás habitava na terra? Aí eu não estou no Ministério Palavra e Vida, não é possível. A pergunta é básica. Sim! Quem tentou Adão e Eva? Não foi o diabo, não, foi a serpente. Ele estava na terra? Aí o que ele fez? Observou a perfeição de Deus. Que maravilha que Deus fez, hein? Eles são perfeitos. Vão viver eternamente no paraíso. Eva. Hein? Como foi mesmo que ele disse? Dúvida. Vê se não é dúvida. Como foi mesmo que ele? Por isso que a gente vive em dúvida, ou vive na dúvida. Porque ele plantou isso. Como foi mesmo que ele disse? Bem? Fala para mim. Aí ela falou, não, é que ele disse para não comer do fruto. Foi isso que ele falou? Ele falou para não tocar. Deu ouvidos a Satanás, já começou a trocar a palavra, começou a ter confusão, começou a ter dúvida do que Deus diz. Entenderam isso? Como é que ele semeou?
Ela ficou perdida. E agora? E ele disse, então coma. Vocês não vão morrer. Ela já acreditou. Deixou de acreditar naquilo que Deus havia dito, que hoje para nós é a palavra, para acreditar no mal. Foi lá e levou para o marido. E o marido comeu. O pior, fazendo um parêntese, que a maior culpa não foi da Eva, foi do homem, foi de Adão. Porque Deus não havia falado com Eva, Deus já havia falado com Adão. Entenderam isso? Triste para nós, né? Homens. Muito triste. Até hoje. Mas vocês estão entendendo mesmo? Mesmo? Tem gente tão séria para mim que eu estou até preocupado aqui, meu Deus do céu. Estou pregando a palavra, gente. Estou pregando a palavra. Então, olha só. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. E, preste atenção, libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus entra, mete o pé no inferno, arrebenta tudo, retira as nossas vidas, o medo que nós temos da morte, e nos traz para a vida. Aí ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. O que ele está dizendo com isso? Que eu posso invadir e pegar o que é meu. Em que nome? Na autoridade do nome de Jesus. Que diante desse nome, todo joelho se dobra. Que autoridade que nós temos. Que poder que nós temos. Ele disse que nós poderíamos fazer coisas até maiores. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente não crê. É por isso que a gente não faz. Porque a gente não crê. Romanos 1:21 diz assim: a humanidade, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e o coração deles se obscureceu. Nós precisamos de Jesus. Muita coisa. Mas muita coisa. Se fosse você, eu glorificava. Eu faço isso. Eu vou num restaurante, eu estou com a minha família reunida, onde eu estiver, eu falo, muito obrigado, Jesus. Minha esposa está de testemunha. Eu digo muito, é verdade, Beth? Eu falo às vezes até alto. Muito obrigado. Está todo mundo comendo, eu digo, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque sem Ele, nós estávamos completamente em trevas. Já teríamos sido destruídos. Completamente. Por isso que eu vou pedir a você para aplaudir o nome dele. Esse nome, Jesus. Aí você talvez pudesse me perguntar, caminhando, por uma outra pergunta. Se Deus é poderoso, por que então Ele não muda logo o quadro? Se Ele é poderoso, por que Ele não muda essa história toda? Acaba com as trevas, acaba com o diabo e já me deixa num alto retiro. Para que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que ser exprimido? Aí eu vou para Eclesiastes 3:11. Deus faz tudo apropriado no seu tempo. Na sua lógica ou no tempo dele? Mas Deus é lento, pastor. Não, Ele é estratégico. Deus não é lento, Ele é estratégico. Ele age com estratégia, porque é uma guerra. Sim ou não? No mundo espiritual há uma guerra agora violenta. Você acha, aqui entre nós, aqui nós estamos em família, não é, Marcos?
Concorda? Você acha que está sendo fácil para mim pregar agora? Você não sabe a dificuldade que eu estou tendo aqui em cima para pregar. A guerra, quem é espiritual sabe, a guerra espiritual que está sendo travada. Sabe por quê? Porque o pregador, quando ele fala por Cristo, as cortinas são abertas. Aquilo que é oculto está sendo revelado. E isso traz o quê? Confronto. Entende? Traz confronto. Gente que não crê. Gente que duvida. Gente que está crendo que as portas estão se abrindo. Então há uma guerra espiritual estrondosa. Às vezes eu escuto. Vum, vum, vum. É a luta. Às vezes. Mas nesse momento está sendo travada uma batalha incrível. Porque Deus está revelando a você o porquê. Não é culpa de Deus, nem sua. São as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais, que traz o engano. A Bíblia diz que o diabo cega os entendimentos. E aí que trava a batalha. Porque os anjos estão lutando para você entender, e o inferno está lutando para que você não entenda. E aí é um conflito de interesses, de vontades. É complicado. É muito complicado. Abacuque 2,3 diz assim, estou falando do tempo de Deus. Ainda que demore, resposta de Deus para você, espere-a, porque certamente virá e não se atrasará. Então relaxa, porque vai vir. Porque Deus não pode mentir. Mas eu tenho que saber isso e saber que Deus não mente e que aquela bênção virá. Por que as pessoas não recebem? Porque elas se perdem. Elas culpam a Deus e desistem. Eu atendi uma pessoa essa semana que disse para mim: Deus usou tantas pessoas para dizer para mim que a culpa do que eu estou passando é exclusivamente minha, e Deus concorda. Deus está nisso. Eu disse, misericórdia. Deus entra na briga com você, Ele entra na fornalha para te resgatar. Ele não impede você de entrar na fornalha, mas Ele entra com você na guerra. E eles saíram lá de dentro sem um fio de cabelo queimado. Então, aprende, Deus não vai te livrar da fornalha, da cova dos leões. Ele vai entrar com você e vai te retirar, querendo o diabo ou não. Entenderam? Ainda que eu demore, Abacuque 2,3. Espere-a, porque certamente virá e não atrasará. Então, Deus não te abandonou, meu irmão, você que fica culpando Deus. Deus não te abandonou de forma alguma. Ele está usando de precisão, no ponto certo, na hora certa, no momento certo, dele e não teu. Mas pastor, já está nas últimas. Deixa Deus agir, deixa Deus responder. Ele não se atrasa. Isaías 60, 22. Olha que coisa linda. O menor se tornará 1000. Olha a matemática de Deus. A minha lógica é 2 mais 2. — 22, pastor. 2 mais 2. O menor virá a ser 1000. Ah, se eu fosse você, eu estava segurando. Pastor, tem uma portinha de negócio. O menor virá a ser 1000. E o menor será uma nação poderosa. Traz para dentro do teu coração. É promessa. É promessa. Aí você está perdido no meio de por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus está dizendo, meu filho,
Tira o teu carro desse estacionamento e passa a terceira, quarta, quinta, sexta e vai embora. Eu estou dizendo que o menor vai ser 1000 e o menor será uma poderosa nação. Esquece os porquês. Veja a mesa preparada, posta, se levanta, toma coragem, vai lá, pega o que é o teu com ousadia, mete a porta no pé do inferno, diz: Satanás, cala-te, em nome de Jesus, isso aqui é meu. É a saúde, é a vida financeira, seu casamento. Estão entendendo? Oh, Jesus. Jeremias 17, 7 e 8. Mas bendito, olha Deus falando. E, gente, eu fico pensando que se eu fosse Deus, eu ficaria muito triste, porque Ele fez tudo. Como nós somos filhos ingratos, como nós duvidamos. Meu Deus, está mais do que feito. Você vai duvidar de quê? Sai ali fora e olha para o céu. Como é que pode? A maravilha de Deus. Você vai ali, aqui no jardim nosso, ali você vê as flores. Uma é amarela, outra é rosa, outra é vermelha, outra é verde, outra é não sei o quê. Os troncos das árvores, um é mais marronzinho mais claro, outro marronzinho mais escuro. As estrelas no céu, a lua, amanhã de manhã, as nuvens carregadas ou o sol brilhando. Quem fez isso? Foi uma explosão de coincidências. Explosão de coincidências. É muito desaforo, é ou não é? Ainda bem que eu não sou Deus. É muito desaforo. Dá tudo para nós, nos tira da lama, nos coloca de pé, e a gente duvida. Mas, Jeremias 17, 7 e 8. Mas, feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Olha só que lindo esse versículo, eu amo esse versículo aqui. Ele será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Entenderam o versículo? É uma árvore que não se afasta do ribeiro. Quem é o ribeiro? Quem é o ribeiro? Jesus. Ela não se afasta, ela não é boba. Porque se ela se afastar, ela entra nas trevas. Estou sugando. E aí vem o calor, e eu continuo com as folhas verdes. E vem a seca, onde todo mundo perece, mas eu dou muito fruto. É aquela pessoa que vai dizer para você: Selma, como é que você conseguiu? Se ninguém consegue, como é que você consegue? Eu estou com as minhas raízes no ribeiro. Entenderam isso? Eu sei que eu sou o menor, mas eu vou ser 1000. Eu vou parar aqui. Faz para eu ficar feliz, vai. Domingo que vem nós vamos responder isso aqui, ó. Se ele tem poder, por que ele só me protege e não me livra de uma vez? A gente não faz essa pergunta? O senhor está dizendo o tempo todo que ele protege. Mas por que ele não me livra? Acaba com tudo, acaba com Satanás, acaba com a dor, acaba com o pecado, e agora eu vou viver eternamente na plenitude. É isso que a gente vai ver domingo que vem. Pode ser? Você vai vir? Agora, sem nenhuma hipocrisia, quem comeu e bebeu? Amém. Esclareceu alguma coisa? Esclareceu? Assiste novamente. Pega o aplicativo da igreja, Palavra e Vida NF, baixa lá, ouve de novo, ouve, para você entender, te dá força, te dá autoridade.
capacidade para enfrentar as adversidades, as piores que sejam. Você vai lembrar, meu Deus não pode mentir. As minhas raízes estão no ribeiro, é a palavra. Pode vir o que for, Deus me garantiu a vitória. Está morrendo, Deus me garantiu a vitória. E eu já provei isso, você sabe. Você sabe disso, estava lá com o pé já lá no paraíso. Deus me garantiu a vitória. Um milagre. Oh, glória! E os médicos ficaram coçando a cabeça até hoje. Agindo eu? Isso é para você. Glória a Deus. Me lembra, quem está ligado comigo, que eu parei na pergunta... Parei não, vou entrar na pergunta 3, são 8. Amém? Vamos ver por que criança morre. O que, pastor? O senhor vai explicar isso? Sim. Por que uma criança morre? Olha o silêncio. E se eu disser que Deus explica? Você acredita? Então domingo que vem a gente vê. Amém? Fica de pé, vamos falar com esse Deus poderoso. Fica de pé. Você acredita nele? Bem-aventurado é você que creu? Sem ver? Amém? Então feche seus olhos. Se você quiser e puder, claro. Eu não tenho nada para te dar. Nem a banda. Nem o espaço físico. Mas Ele tem, Ele é rico. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Eu entrego teus filhos nas tuas mãos, Jesus. O Senhor me deu e eu compartilhei. Talvez o Senhor queira esclarecer muita coisa para muita gente. A primeira parte foi feita, Jesus agora é com eles. Oh Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, e de todo o universo. Tu és bom, Jesus. Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Começa a atuar na vida dos seus filhos agora, Pai. Começa a curar. Começa a libertar, Jesus. Liberta a mente, Jesus. Liberta a mente. Liberta, Pai, os pensamentos malignos, os pensamentos contrários à Tua palavra, Pai. Entra, Pai, nos corações, resgata, Jesus, resgata. Já Jesus te resgatar, não luta com Deus, não. Se rende e fala, Jesus, olha, eu abro mão dos meus pensamentos, do que eu aprendi, sabe, eu fico com o que está escrito, com a Tua palavra. Faça isso. Faça isso. Se desprenda agora. Melhora um pouquinho o ar-condicionado, por favor. Está muito quente. Se desprenda. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se solte agora. Deus diz, não se estribe no vosso entendimento. Não confie no que você pensa que é. Deixa Deus agir. Deixa a experiência de Deus falar com você. Você é uma criança agora, perto do papai, que é o Deus Todo-Poderoso. Deixa Ele te conduzir. E Ele te conduz em triunfo, está escrito. Deixa Ele pegar pela tua mão e te conduzir agora para o caminho certo, que é a palavra de Deus. Sai desse atalho, meu irmão. Sai desse atalho, minha irmã. Vem para a palavra. Vem para a palavra. A palavra que não mente, que abre portas, que te faz menor ser mil. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Vai louvando, vai adorando.